dificuldades aqui na cozinha. Vamos lá então? Desde que começou a quarentena, gente, eu tenho ficado em casa, eu que assumi aqui de fazer as refeições. E assim, antes eu cozinhava uma ou outra coisa, né, pra ajudar meu pai e minha mãe, ou fazer uma sobremesa. Então assim, né, ocasionalmente eu vinha aqui pra cozinha, fazer alguma coisa e tal, mas né, agora é todos os dias. E então, aqui em casa a gente tem o costume de fazer almoço, e aí a gente separa, né, pra comer na janta, e né, de vez em quando faz algumas coisinhas diferentes. Né, eu que fico aqui responsável por fazer a comida, limpar a louça e arrumar a cozinha. Tem algumas coisas, gente, que eu tenho dificuldade. E aí eu vim dividir essas coisas aqui com vocês, porque, né, quem sabe vocês também têm essas dificuldades, tem alguma dica, e vocês rirem da minha cara também, porque, né, é engraçado. Primeira coisa que eu tenho muita dificuldade, gente, é de cortar cebola. Meu olho começa a lacrimejar, parece que eu tô esfregando um negócio aqui no olho, parece que tem nem sei o que, fica super vermelho, então eu detesto ter que picar cebola. Eu já percebi que no dia seguinte, né, eu geralmente guardo ela na geladeira, e aí no dia seguinte, quando eu vou picar, fica mais fácil. Já me deram a dica de prender o ar, né, prender a respiração e ir cortando, ajuda um pouco, mas assim, não dá, gente, meu olho arde pra caramba. De vez em quando eu processo a cebola, mas aí na hora de refogar é que é tenso, e aí, né, calma que eu vou contar pra vocês também do momento de refogar. A segunda coisa que eu tenho bastante dificuldade é de socar o alho. Eu nunca acho que ele tá bem socado, fica uns pedaços maiorzinhos, então assim, isso aí eu ainda tô aprimorando. Também dá pra você processar, mas né, fica mais gostoso quando você soca ali na hora direitinho. Então, tô melhorando nisso, mas ainda é uma coisa que eu tenho dificuldade. Daí, gente, você faz o seguinte, você pega a cebola, pega o alho e a gente vem pra minha terceira dificuldade, que é dourar, refogar. Então, assim, eu costumo fazer o quê? Primeiro eu coloco a cebola, aí na hora que eu acho que ela, né, já tá ficando boa, eu coloco o alho, porque o alho doura mais rápido. É sempre assim, gente, ou uma coisa queima e a outra fica crua, ou então que eu queimo tudo, já aconteceu. E aí eu descobri que a minha dificuldade em refogar, em dourar o alho e a cebola vem do quarto ponto, que é qual? Eu sou miserável na hora de pôr óleo. Isso aí minha mãe já falou, meu pai já falou. Eu não sei a quantidade de óleo que eu tenho que pôr. Quando eu acho que tá bom, tá demais. Quando eu acho que tá ok, tá pouco. Então assim, ai gente, eu desisto. Eu não sei a quantidade de óleo que tem que pôr. Então assim, tá aí a dificuldade e aí uma leva a outra. A próxima dificuldade que eu tenho na cozinha, gente, é um trauma chamado panela de pressão. Quem não tem medo da panela de pressão, não é mesmo? A gente já estourou aqui algumas vezes. Sempre que começava a dar pressão, eu ficava olhando pensando, essa panela vai explodir. Então, eu ainda não estava ali muito certa com a panela. Agora, assim, aquele primeiro medo, eu já melhorei. Eu já consegui entender ali melhor, né, o barulho que a panela faz. Então, quando ele está fazendo um barulho estranho, quer dizer que está escapando ali, né, a pressão. Então, que eu tenho que mexer, que eu tenho que fechar melhor, que às vezes não fechou direitinho. Então, assim, essa parte melhorou. Mas a panela de pressão, para você cozinhar ali o alimento, você tem que pôr um pouco de água, né, gente? E ficar de olho para a água não secar e queimar a comida, que é o que geralmente eu faço. Eu fui fazer uma carne um dia desses, gente, tem aí as imagens, eu carbonizei a carne, não tinha nem jeito. Ai, eu tô rindo, mas na hora eu fiquei chateada, viu? Porque eu ia ter que fazer tudo de novo, né? Toda a questão de desperdício. Eu ainda tentei comer um pouco da carne, mesmo ela queimada, mas, né? Tiveram uns pedaços que não teve muito jeito, gente. Aí depois tem que lavar a panela ainda. Ai, senhor. Então, assim, a panela de pressão eu perdi o medo. Mas eu ainda não me adaptei muito ao tempo de cozimento, né? Cada alimento tem um tempo de cozimento, a quantidade de água, ficar de olho no fogo. Então, tô melhorando, mas a panela de pressão ainda é um problema. A sexta coisa que eu tenho dificuldade, gente, é na hora de fazer macarrão. Macarrão parece uma coisa muito fácil de ser feita, né? Pois é, eu sempre erro o ponto. Eu sempre acho que tá muito duro, aí eu vou e falo, vou deixar só mais um minutinho, aí vira uma papa. Então, minha mãe já me ensinou, gente, né? Pega ali um fiozinho do macarrão, você amassa ele, come ele, né? Vê se ele tá direitinho. Ele costuma ficar mais transparente, então se ele ainda tiver ali com o meinho meio branquinho, é porque ele ainda tá cru.
Mas dependendo do que você for fazer com esse macarrão, é melhor você tirar ele um pouquinho mais al dente, e aí depois, né, na hora que você for misturar com molho e tal, ele chegar no ponto, do que você deixar passar, que é o que geralmente eu faço. E aí, o outro ponto relacionado principalmente a macarrão, mas né, de uma forma geral, que é a minha última dificuldade, é quantidade de comida. Eu não tenho muita noção ainda. Então, às vezes eu compro carne, aí eu separo e eu falo, acho que isso aqui dá. Miserável, ficou pouco. Ou ficou demais. Ou eu faço arroz demais e aí, né, fica sobrando. Ou o macarrão, teve um dia que eu tive a brilhante ideia de medir o macarrão no próprio prato. Mas eu pus demais, né, gente? O macarrão, ele incha, ele fica volumoso, ele enche também na hora que você come. Você não precisa de fazer, né, o pratão do macarrão. Aí na hora que cozinhou, eu olhei e falei, Senhor, dava 3 refeições esse macarrão. E assim, né, gente? Ninguém nasceu sabendo cozinhar. É uma habilidade que a gente vai aprimorando com o tempo e tal. Então tá tudo bem se você não sabe fazer nada. Tudo bem se você cozinha super bem. Ótimo, aproveita, dê dicas aí pras amigas que não sabem cozinhar ainda, né? Que estão aprendendo e tal. Mas é um processo, né, gente? Então assim, antes era ainda pior. Hoje em dia tá mais ou menos. Daqui a um tempo, até o fim dessa quarentena, gente, eu vou estar arrasando na cozinha. E não arrasando com a cozinha, queimando as coisas depois, tendo trabalho para limpar as panelas. É o que a gente espera, né? Então me conta aí quais são as dificuldades que vocês têm na cozinha, o que vocês têm dificuldade de preparar, né? Qual é a parte ali que vocês detestam. Vamos conversar aí, trocar umas ideias, trocar umas dicas. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, compartilhar pra todo mundo ver também. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e não deixe de ativar o sininho. Sexta-feira, meio-dia, na hora do almoço, tem vídeo novo por aqui. E não deixe de passar lá no blog. A gente se vê no próximo.